E o Flamengo faz proposta para contratar jogador do Inter Miami. E o Mengão também está próximo de contratar Léo Ortiz. Reviravolta aconteceu na noite deste sábado. Vamos analisar então, na tarde desse domingo, as informações do Flamengo. Eu gostaria que você chegasse aqui, primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força aqui, ó, da torcida do nosso Mengão. E se você não está inscrito no nosso canal, vai rapidinho e aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui no canal Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo, é o canal do Benja, o canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes, olha só um detalhe importante, daqui a pouco, dentro de alguns dias, vamos fazer um sorteio do novo manto do Flamengo aqui no nosso canal. E se você quer ganhar esse manto, o primeiro passo, antes da gente anunciar os próximos passos, é você ser inscrito aqui do nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, vai rapidinho, se inscreva. O segundo passo, você clica no link que está na descrição do vídeo e vai lá no nosso Insta. Lá você segue a gente está começando recém lá ainda. Você já segue a gente e se prepara, porque dentro de alguns dias vamos falar para você o que você precisa fazer mais para você receber e ganhar de presente, né? Ser um dos sorteados dois aqui do nosso canal, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje, analisando as últimas informações do Flamengo. Tem muita novidade aí no nosso canal referente ao Flamengo, isso porque o Flamengo empatou com o Orlando City. Tite falou sobre isso e agora o Mengão volta para disputar o Campeonato Carioca. Vamos pro vídeo de hoje. É gigantesco, né, velho? Olha lá, ó, o Mengão, mas esse jogo aí eu acho que o Flamengo poderia ser melhor, mas o Tite está aproveitando para ver quem é quem começa, quem não começa. Esse professor aí eu conheço muito bem, viu? E eu sei tudo que está passando pela cabeça dele aí, Benja. Quem vai jogar, quem não vai jogar, quem é o brabo, quem é o que fica ali de iê. Não dê nome aos bois, Sheik. Vai jogar quem? Eu acho que ainda é cedo para falar quem vai jogar no Flamengo, Benja. Eu acho. Assim, o que é mais importante para o Flamengo no ano? É brasileiro, Mas, ô Sheik, entre Pedro e Gabigol vai jogar Pedro, né? Ô Benja, vai começar com Pedro, é óbvio que vai começar com Pedro. Pedro começa, né, a temporada já marcando os gols, né? Mas, ô Benja, o negócio é o seguinte, o Tite não gosta de perder jogadores não, tá? E o Gabigol é um cara que decide, falei isso aqui. Conhecendo bem o Tite, vai recuperar o Gabigol e vai fazer aquela competição saudável que o Tite sempre fala. Porque se o Pedro der mole, vacilar e ficar sem marcar, o Gabigol vai estar grande ali, bem treinado e preparado para entrar e fazer os gols. Então, o Tite não vai perder o Gabigol não, hein? E eu falei isso quando aquela história lá, o Corinthians vai contratar o Gabigol, o Tite não gosta dele. O Tite é profissional, gente. Pelo amor de Deus, o Tite é profissional. E o Gabigol é um atacante excelente. Não viveu uma grande fase e não vem... Não, desculpa. Tereza, lá. Se o Corinthians tivesse feito uma proposta boa, interessante, teria levado. O Tite adorava o Guerreiro e quando veio a proposta absurda do Flamengo, o Tite falou, não tem como, tchau, um abraço. Tudo bem. Ué, aí, a proposta... A real é uma, se o Corinthians tivesse feito proposta ali, Flamengo, pá, Gabigol, pá, tinha ido. Tinha livrado um problema pro Flamengo. O que o Gabigol... O Sheik, não sei se o Sheik concorda ou tem algo de informação parecida assim. O que eu sei é que o Gabigol não queria arranhar a história dele com o Flamengo. O Gabigol preza muito pela história que ele construiu no Flamengo. Então ele tinha um aperto de mão já selado com o Flamengo e aí de repente esfriou e recuou. Então assim, se o Corinthians fizesse uma proposta, claro que ele iria ouvir, claro que se fosse acontecer ele iria, mas partiria do Flamengo. Gabigol, não queremos mais renovar, você está livre para poder negociar e ir embora. E ele queria uma despedida honrosa pela história. E esse movimento não partiria do Gabigol, partiria do Flamengo dizendo, não queremos mais continuar a sua história aqui, vamos fazer uma despedida bonita, pode ir para qualquer lugar, tem uma proposta aqui do Corinthians, topa, beleza, vamos embora. Não partiria do Gabigol, essa é a informação que eu tenho. André,
esse aperto de mão existiu, eu não sei, e o Flamengo volta atrás, tem o aval do Tite. Isso é um fato. O Tite só vai trabalhar com jogadores que ele quer. Se o Gabigol hoje permanece no Flamengo, é porque tem o aval do Tite. Se não tivesse o aval do Tite, sim, o Flamengo ia negociar, ia fazer de tudo para que o Gabigol saísse do Flamengo. Se isso não aconteceu, eu te afirmo aqui que tem o aval do Tite e o Tite conta com ele. E conhecendo bem o Tite, trabalhei com o Tite muitos anos, o Tite quer o Gabigol, porque o Gabigol é o cara que decide. Permanece no Flamengo, porque tem um negócio chamado contrato, Sheik. Até o final do ano. E se tem um negócio chamado contrato, ele só vai sair do Flamengo caso paguem uma multa rescisória, que o Flamengo vai exigir muito dinheiro. Se o Tite fizesse tanta questão do Gabigol dentro do Flamengo, Sheik, no meu entendimento, ele já teria chamado o Landim e o Marcos Braz e falado, renova o contrato do cara. Exato, é isso que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Porque se o Tite tivesse chegado pro Landim ou pro Marcos Braz falando, quero contar com esse jogador, o Landim não teria dado a declaração que deu, meio que andando pro Gabigol. Foi, tem um ano de contrato. Estão falando na mídia aí que tem uma proposta de renovação, não tem proposta nenhuma. As conversas estão paralisadas. Ou seja, eu não vejo uma movimentação tão grande por parte do Flamengo agora, Benjamin, e interesse do treinador na permanência do Gabigol. É claro que se pintar uma proposta do Emirados Árabes, enfim, de algum clube europeu também, o Gabigol pode deixar o Flamengo. Porém, o Flamengo ele vai fazer valer um negócio chamado multa rescisória. O Flamengo quer ser muito bem remunerado por uma saída do Gabigol. Mas, de antemão, Benja, na boa, não vejo esse amor todo do Tite no Gabigol. Se o Corinthians tivesse chegado junto, tinha livrado um problemão pro Flamengo. Mas o Flamengo não ia liberar por pouco. Não falei pouco, falei chegado junto. Meio do ano, o Gabigol assina contrato com o que ele quer e vai sair de graça em dezembro. Pré-contrato, né? Ele sairia em dezembro. Assina com o que ele quer. Fala, André. Respondendo aí, mano, o Flamengo não deveria chamar mesmo o Gabigol para uma renovação. Primeiro, para renovar com um atleta que ainda tem contrato, o atleta, no mínimo, ele tem que ser titular da equipe, tem que estar voando, fazendo um monte de gols. E não é o caso do Gabigol. Então, a resposta para você é essa. Não faz nenhum sentido o Flamengo parar hoje para uma renovação com o Gabigol. Se tivesse que renovar com um atacante hoje, tinha que estender o contrato do Pedro, que é titular e artilheiro do time na temporada. Tá respondida a sua pergunta? Mas ô Sheik, novamente, você vasilinou. Porque o Gabigol, se ele não é titular do time hoje, se o Gabigol vive uma péssima fase, ele não briga hoje por titularidade, porque ele tá muito aquém do Pedro. O último gol dele foi 20 de agosto. Exato. Então, é nítido que o Tite não morre de amores por ele. O Tite, ele não tá nem aí se o Gabigol vai permanecer ou não no Flamengo. Eu não vejo o Tite hoje, nossa, o Gabigol é meu centroavante reserva. Não é. E outro que tá sambando nesse time do Flamengo também, Benja, de verdade, apesar do bom ano que ele fez ano passado, é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique. O Cebolinha cresceu muito. O Cebolinha hoje é titular do ataque do Flamengo ao lado do Pedro. E nesse meio campo vai ter De La Cruz e Arrascaeta agora, também. O Flamengo Gerson e Pulgar. O Flamengo, de novo, vem com um elenco muito forte. E esse ano, começando o ano com o Tite, dificilmente o Flamengo vai passar o ano em branco. O Flamengo vem, algum título importante vai levar. Não, esse ano, o elenco que está sendo montado com as contratações... Chegou o Vinha, né? Chegou o Vinha e Ortiz tá vindo, tá? O Léo Ortiz é um jogador... Acertou mesmo? Ainda não acertou. Tá em negociação e essa negociação avançou. O Red Bull Bragantino aceitou diminuir e o Flamengo está subindo um pouquinho a pedida. Porque estava parado em 9 que o Bragantino estava pedindo de euros e o Flamengo estava parado em 6. Então vai fechar ali entre 7,5 e 8 e tal. Então as duas partes cederam. E é uma boa contratação do Flamengo? Excelente. O Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do Brasil hoje. Então, assim, com essa contratação, com o Vinha, com o De La Cruz, é um dos elencos mais fortes do Brasil. E para mim, não é que vai ganhar um título, eu acho que ganha mais de um título importante. Eu falei assim, acho que no mínimo título importante vai ganhar. No mínimo um título importante, ainda mais com o Tite, esse grande treinador que tem. Acho que os rivais vão chorar bastante esse ano. Que timaço, hein? Ó, vai lá, Varela possivelmente, né?
Aí você tem lá Léo Ortiz, Tem Léo o Mateuzinho Pereira. também. Não, mas não é o titular. Não sei. Aí na esquerda, possivelmente, aí o Vinha, o Ayrton Lucas Ainda tem também é o Ayrton muito Lucas, bom que é também. bom. Meio campo ali você vai ter aí o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, e na frente Cebolinha e Pedro. Ainda tem Gabigol e Bruno Henrique no banco. Gente do céu, o Flamengo tá uma máquina. Uma máquina. O Flamengo tá uma máquina. E com o Tite. Não, e com o Tite, que faz toda a diferença. Sabe quem tá bravo com o Flamengo? Quem? O Hélio dos Anjos, cara. Quer nem saber do Flamengo. O Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, tá bravo. Olha o Hélio dos Anjos aí. Você entende? Igual essa história de jogo do Flamengo. Eu quero que o Flamengo se dane, rapaz. Eu quero que o Flamengo se dane. Você entende? Eu não sou flamenguista, eu não trabalho no Flamengo, já joguei no Flamengo. E eu fiz a mesma coisa em Goiás. Tudo isso porque o Paysandu, né, que o Hélio dos Anjos é o técnico, o Flamengo quer jogar lá, né, no Mangueirão, no Campeonato Carioca. O Flamengo tá jogando lá ontem, o Flamengo jogou em Natal, que o Flamengo tá com o time titular em Orlando e o outro time disputando o Campeonato Carioca, ontem empatou com a Portuguesa Carioca, né? Na Arena de Dunas em Natal. Lotado, né? Lotadaço. Lotado. Quer dizer, o Flamengo vai jogar nos Estados Unidos, lota. O Flamengo vem jogar o time reserva aí e a molecada em Natal, lota. Lota. E aí o Hélio dos Anjos tá bravo que ele ia jogar no Mangueirão e ele quer acompanhar. Mas o Flamengo tá certo, o Vasco, o Botafogo, jogar em outros estados, porque assim, mostra a grandeza dos clubes. Os outros estados vão poder ver um Flamengo que é uma camisa pesada. E aí, por exemplo, você não joga nesses gramados patéticos que você tem no interior do estado do Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca é mal organizado. Me desculpe o Tite, mas eu discordo dele que o Campeonato Carioca é o melhor do Brasil. Não é o melhor estadual do Brasil. Gramado pífio. E aí você coloca teus jogadores para jogar em gramados muito melhores. E aí você tem a torcida que é agraciada em poder ver uma camisa pesada. E aí, desculpa, Hélio dos Anjos, mas deixa o Flamengo jogar lá, ué. Qual o problema? Ó, dá uma olhada. Lotado, olha lá as imagens. Deixa lá, ô Edinho. E olha o gramado, que legal. Melhor do que jogar nos buracos aí que a gente vê no Campeonato Olha o Carioca. Mateuzinho lá, o lateral do Corinthians jogou ontem. Aí, ó. Olha lá o Mateuzinho. Olha o teu lateral aí. Mas é a loucura isso do Flamengo, né, André? Em Orlando ontem lotado E a renda? em Natal lotado. É renda, é camisa, é receita, é marketing. Isso aí é clube organizado. Isso aí é organização, isso é processo, isso é estrutura, é gestão. É gente qualificada em cada setor. É isso que eu tô falando. Você pega o Flamengo lá atrás, o Bandeira de Melo, que começou a organizar, que começou do zero. O que você não vê nos grandes clubes hoje. Eu vejo, às vezes, muita gente criticar o Landim, né? Lógico, cara, não dá pra acertar tudo. Você acerta e erra. O ano passado o Flamengo não ganhou nada. Não ganhou nada. E foi uma gestão do ano passado, na minha opinião, desastrosa. Sim, contratou treinadores de estilos diferentes. Não tem nada a ver. Agora, o Landim é um cara com uma cabeça empresarial, né? Ele pensa o Flamengo. Por isso que eu falo, às vezes, você não precisa virar SAF. Sim. Você precisa agir como uma SAF, pensar como uma SAF. E isso o Landim tem. O Landim é empresário, o Landim tem uma cabeça, uma visão empresarial muito legal. E esses clubes gigantes, como o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo, você pode ter uma gestão, gerir esses clubes como se fosse uma empresa. Você tem essa possibilidade, você não precisa vender, né? A não ser que o clube esteja muito quebrado, como o Cruzeiro, como o Botafogo, que aí você vende e você consegue sanar uma dívida que é impagável muitas vezes, e aí você transforma ele numa empresa e aí você vai tampando o buraco, vai vendendo um almoço para comprar o jantar, como faz o Ronaldo, como faz o John Textor. Mas clubes gigantes como o Flamengo dá para fazer. Esse negócio também do Luiz Henrique, aquele que o Flamengo estava tentando a contratação por empréstimo e que estava próximo de ser comprado pelo grupo do John Textor e ser usado no Botafogo e depois ir para o Lyon, parece que a negociação vai melar. Por quê? O que aconteceu? Inicialmente o jogador ficaria no Botafogo até julho desse ano e depois voltaria ao Lyon. Só que, diante da repercussão negativa, o próprio John Textor deu declarações dizendo que não, o jogador ficaria no Botafogo por tempo indeterminado. Só que o jogador, ele entende que, beleza, ele pode até voltar para o Botafogo agora, mas ele quer botar uma cláusula dizendo que é obrigado ele ir para o Lyon depois de um certo período. E essa cláusula não estava no contrato. Então, por conta disso, o jogador e os seus empresários não assinaram a documentação.
E o valor da proposta não era de 20 milhões de euros total, não. Na verdade, 16 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões em metas, que poderia, portanto, chegar a 20 milhões de euros. Só que a negociação, até o momento, não foi finalizada, o jogador não aceitou, sem essa cláusula de obrigatoriedade para ele ir para o futebol europeu, no caso o Lyon, que é do mesmo grupo ali do John Textor. Enquanto isso, a situação está indefinida. Outro ponto também que está atrapalhando a negociação é que o Betis não quer pagar a um dos empresários do jogador, Luiz Henrique, a porcentagem da comissão. E por conta disso, o empresário, obviamente, não quer assinar toda a documentação. Ou seja, foi uma comemoração comemorada, foi uma contratação comemorada, mas ainda não finalizada. E pode não acontecer, a verdade é essa. E recentemente o Botafogo até anunciou a contratação de um lateral direito e depois voltou atrás, dizendo que o clube o qual ele pertence voltou atrás nos termos pré-estabelecidos, enfim. Então, o Botafogo, portanto, pode ficar a ver navios em relação a Luiz Henrique, e sendo que muitos torcedores ficaram zoando a torcida do Flamengo, dizendo que foi chapéu, pelo visto, pode ficar sem Luiz Henrique. Falando sobre o Flamengo, o Arrascaeta, ele deu uma coletiva, né? E eu peguei duas boas declarações dele aqui. Primeiro, que ele falou sobre um churrasco durante a pré-temporada. Isso é bacana demais, eu não sou contra isso não, muito pelo contrário, isso une o grupo. E ele falou: esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, com união humana, ajudar o próximo, sentirmos como irmãos. Para ser campeão vai ter que ter um bom ambiente. Essa viagem eu tenho certeza que tem sido muito boa nessa parte. A gente passa muito tempo juntos, conseguimos fazer um churrasco. Na parte física a gente tem se exigido muito, estamos aguentando, fazendo tudo que o treinador pede. E nós que sairemos beneficiados. Ele também, numa outra parte da entrevista, ele elogiou o Varela. Ele disse, falando sobre o grupo do Flamengo, e nessa declaração ele elogiou muito o Varela. São jogadores de muita qualidade para estar no Flamengo, acredito no potencial de cada um. Vinha, já jogou no Brasil e demonstrou sua capacidade, que a gente pode confiar nele, ainda pode evoluir muito. Todo mundo conhece a capacidade que ele, o Nico, no caso de La Cruz, tem. Acho que está se adaptando muito bem. E o Varela está começando melhor o ano. Todo jogador, quando não tem confiança, não se sente bem dentro de campo. Aconteceu comigo no ano passado. Desaprender a jogar, ninguém desaprende. Então é importante ter um treinador que dá essa confiança, disse aí o Arrascaeta. Concordo em relação ao Varela, venho defendendo o Varela, acho que ele ainda não teve as oportunidades para o torcedor chegar e crucificar o atleta, pedir a saída dele. Agora ele está tendo a oportunidade. Se ele não mostrar o futebol dele agora, aí eu concordo com vocês que o ideal seria sair. Mas agora a gente vai ver se o Varela tem futebol ou não para jogar no Flamengo. Dando continuidade agora ao mercado da bola, galera, porque segundo o site, na verdade o Twitter, MLS Multiplex, ou seja, que acompanha o dia a dia do futebol da MLS ali. Segundo esse perfil, o Flamengo fez proposta pelo volante Gregori, que atua pelo Inter Miami. A oferta do rubro-negro é de 2,8 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais para repatriar o jogador. Pessoas da diretoria do Flamengo até o momento não me responderam antes da gravação desse vídeo. Óbvio que depois que me responderem eu vou comentar aqui no vídeo, mas fica aí a informação, repito, do perfil MLS Multiplex, que, como eu disse, acompanha, faz a cobertura diária do futebol da MLS. Quero a opinião de vocês aí. Vocês acham que esse jogador pode ser importante no time do Flamengo, o volante Gregori? Olha, faz sentido se o Flamengo vender o Thiago Maia para o Internacional, no caso. E até onde eu sei, o Flamengo não aceitou a proposta do Internacional pelo volante Thiago Maia, que inclusive jogou ontem contra a Portuguesa e fez uma partida apática. Esperava mais do Thiago Maia. Mas, agora, a opinião de vocês aí. O que vocês acham desse jogador? Acham que pode ser importante? Enfim, quero a opinião de vocês em relação à possível proposta do Flamengo pelo volante Gregori, que está na MLS, mais precisamente no Inter Miami. Então, a opinião de vocês eu quero aí, pode comentar à vontade. Para finalizar nosso vídeo, vamos falar sobre Corinthians e Botafogo, que estão brigando pelo lateral direito Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado. Para vocês entenderem, o Corinthians chegou a contratar o jogador por empréstimo. O jogador ficou lá uma semana treinando,
Depois o Corinthians voltou atrás, fez exigências antes não feitas no acordo verbal, o jogador foi devolvido ao Flamengo. Nesse período, o Botafogo queria contratar o Malaffá, lateral direito português, e acabou não contratando, voltou ao mercado em busca de um lateral direito e ligou para o Flamengo para dizer, a gente tem interesse na contratação do Mateuzinho. Beleza. O John Textor, que estava lá nas Bahamas, aproveitou a viagem, foi até Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim e nesse encontro apresentou a proposta ao Flamengo avaliada em 4 milhões de euros por 60% do atleta de maneira fixa, ou seja, ele não teria a obrigatoriedade de bater metas para o Flamengo receber parte do valor. O Flamengo vai receber 4 milhões de euros por 60%. Beleza, essa foi a proposta do Botafogo. Mas antes do Botafogo fazer essa proposta, o Corinthians havia feito uma de 2 milhões e meio de euros de maneira fixa e 1 milhão e meio de euros em metas, ou seja, totalizando 4 milhões de euros. O valor, por 60% também, o valor é o mesmo, só que no Corinthians, o Mateuzinho teria que bater as metas, que seria, completou 30 jogos, o Flamengo recebe 750 mil euros. Depois completou mais 30 jogos, o Flamengo recebe 750 mil euros. Ou seja, uma hora o Mateuzinho vai bater, a gente só não sabe quando, mas teria que bater metas para o Flamengo receber um total de 4 milhões de euros. Ok. Entre Flamengo e Botafogo, tudo certo, o Flamengo aceitou a proposta. Aí os representantes foram acionados, os representantes do atleta foram acionados, ligaram para o Mateuzinho está dando prioridade ao Corinthians, por vários motivos, porque já tinha uma negociação anterior, o pai dele é torcedor do Corinthians também, eu acho que seria um sonho pessoal do pai ver o Mateuzinho com a camisa do Corinthians, creio eu. Então são muitos fatores. Então o Mateuzinho quer esperar até essa segunda-feira para ver se o Corinthians melhora a oferta ao Flamengo, se acerta com o Flamengo, porque ele está dando prioridade ao Corinthians. Então, ou seja, o Mateuzinho vai dizer adeus ao Flamengo em breve de maneira definitiva. Resta saber para onde. Nem o Mateuzinho sabe ainda se é para o Corinthians ou para o Botafogo. Ele topa os dois projetos. Ele só quer dar prioridade antes ao Corinthians, porque antes o Corinthians já havia feito uma negociação com ele, ele já havia treinado uma semana lá no CT do Timão, então ele está dando prioridade ao Corinthians. Se não tiver acerto entre Corinthians e Flamengo, e aí ele vai para o Botafogo. Então, o John Textor, portanto, novamente ajudando o Flamengo aí em uma negociação. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo, né, na tarde desse domingo. Agora esse detalhe importante, hein, pessoal? Olha só, o volante Gregório, não tem nada que possa impossibilitar o volante Gregório de estar no Flamengo. E saiu também uma notícia ontem à noite do jornalista Nicolás Saavedra. O jornalista Nicolás Saavedra falou o seguinte, que Sebastián Cáceres está na mira do Flamengo. Ele é zagueiro uruguaio também, imagine, mais um uruguaio. Ele tem 24 anos e é titular absoluto do América do México. E o América do México está pedindo para o Flamengo 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais pelo jogador. E o defensor também foi procurado pelo Napoli. Mas, na minha opinião, eu acho que o Flamengo está apenas observando o jogador, pelo fato de que, caso dê errado a contratação do Léo Ortiz, o Flamengo continua precisando de um zagueiro. Vai atrás desse jogador uruguaio, que inclusive também já jogou pela seleção uruguaia, né? É convocado, tem sempre... nas listas de convocações tem se apresentado. Vamos ver o que pode acontecer, né, nação? Mas a informação que nós temos é de que o Flamengo está próximo de contratar Léo Ortiz. Até a noite desse sábado estaria tudo apalavrado, negociado. O Flamengo ofereceu 8,5 milhões de euros para o Red Bull Bragantino, que aceitou ceder, né? O Red Bull aceitou ceder esses valores. E aí, inclusive, até o Léo Ortiz aceitou reduzir 25% do que estava pedindo também ao Flamengo. E parece que tudo está se encaixando para fechar de uma vez por todas essa contratação e terminar essa novela que tá parecendo novela mexicana, né, meus amigos? Vamos ver o que vai acontecer, mas até o momento essas são as informações do Flamengo e aí vamos ficar de olho, tá, nação? Para poder trazer para vocês
todas as informações e notícias do Flamengo. Agora lembra, você que quer ganhar o manto novo do Flamengo, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal e também clica no link na descrição do vídeo e segue a gente lá no Insta, porque dentre alguns dias nós vamos anunciar para vocês o dia que vamos realizar e vamos entregar duas camisas para você, tá bom? Então fica ligado aí no nosso canal, deixa o like, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações nós vamos trazendo aqui para vocês. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.